Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos, todo mundo que está ligado aqui com a gente. A gente está aqui com muito prazer, com pessoas muito queridas, para bater um papo nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu sou Vanessa Risch, tenho o prazer de estar aqui a convite da Cláudia Romano e do Pilad para a gente conversar um pouquinho sobre esse cenário que a gente está vivendo hoje, essa incerteza que a gente tem com o coronavírus, as pessoas tendo que se reinventar, né? Todo mundo ainda tentando entender como vai conviver em casa, né? As crianças em casa, os pais tendo que trabalhar, de alguma forma a gente está humanizando, né, tudo isso, as crianças estão conhecendo um pouco mais da vida dos pais, o que acontece no escritório do pai e da mãe, e os pais estão tendo essa oportunidade, um tempo a mais para poder ficarem com os filhos também. Então, dentro desse ambiente que a gente tem hoje, temos convidados muito especiais. Eu estou aqui com os dois representantes das duas maiores instituições privadas de ensino privado do Brasil. Cláudia Romano, prazer ter você aqui, vice-presidente de Relações Institucionais e de Comunicação da Edux. Bem-vinda. Obrigada. O Daniel Castanho, que é fundador, né, do grupo, presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, um prazer estar aqui. E eu, com muito prazer, que nós temos dois medalhistas olímpicos aqui, né? Toda hora que a gente tem isso, não. Então, vocês estão sendo brindados. Flávio Canto, meu amigo, ex-judoca, medalhista olímpico, criador de um projeto social fantástico que atende 2.000 famílias, o Instituto Reação. Bem-vindo. Estou adorando aqui esse final de noite aí. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. E também conosco, premiadíssimo, ele que também coleciona medalhas, coleciona títulos. Bernardinho, é um prazer ter você com a gente aqui. Obrigado, Vanessa. Obrigado, né, Cláudia, pelo convite inicial. Estar aqui com meu amigo Flávio Canto, Daniel, poder falar desse momento tão excepcional, né, que a gente vive hoje, poder compartilhar com as pessoas um pouco das experiências, enfim, das reflexões que a gente pode fazer agora. Vou passar a palavra para a Claudinha, enquanto o Daniel retoma aí para ele voltar para a nossa live, para a Claudinha fazer essa abertura. Chamo de Claudinha porque são muitos anos de convivência e eu acho que você tem tantos contatos, né, tantos colaboradores, tantas pessoas que fazem o bem, você faz uma corrente gigante e é isso que a gente precisa nesse momento, Cláudia. Muito obrigada, Vanessa. Eu sou muito sua fã. Eu sei o quanto você é uma excelente profissional, comprometida, dedicada, apaixonada. E quando a gente fala de dedicação e de paixão, tem tudo a ver com essas pessoas que estão aí envolvidas nessa live de hoje. E eu não posso deixar de comentar que o grande culpado disso tudo é o meu amigo Daniel. E é muito bacana, assim, porque eu recebi uma mensagem semana passada dele, vamos fazer uma live juntos, eu e você, eu acho que é legal a gente falar, poxa, o setor da educação é tão unido, tão parceiro, né? Então, é bacana também as pessoas verem, né, que a Edux, a Espaço, a Ânima, juntas por uma causa nobre aí, que é passar informação, espalhar conhecimento, entusiasmo, amor, paixão, enfim. E aí, falando de paixão, não tem como não trazer para junto Bernardinho e Flávio, né? Que são meus amigos queridos, que eu adoro de paixão, sou muito fã também. Então, eu acho, Vanessa, que você está aqui com pessoas intensas. E que, no mínimo, vai ser muito bacana esse papo entre nós. E quem está assistindo, que são pessoas do bem, eu não tenho a menor dúvida, vai estar junto com a gente aí por essa causa tão nobre. E falando também de um propósito de todos nós, que é educação e esporte, né? Então, eu volto a bola para você, Vanessa. Olha, já dou aqui nosso boa noite para a Mariana Babilônia, que está com a gente, o Vitor, Rafael, a Mônica Pereira. Mande aqui no chat a sua pergunta, que a gente vai, à medida do possível, vai respondendo. Daniel, você escreveu um artigo fantástico essa semana que fala exatamente que nada do que foi será do jeito que já foi um dia, né? Então, assim, o que a gente está vivendo hoje é único. É até difícil a gente traduzir porque a gente nunca viveu, né? Todo mundo confinado, de alguma forma os pais e mães estão tendo mais oportunidade de estarem com seus filhos, compartilhar esse momento de dificuldade, de medo, de apreensão, as pessoas tendo que se reinventar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que essas relações estão sendo humanizadas. E talvez, nesse momento que a gente vive hoje, em que nós não sabemos para que profissões estamos preparando os nossos estudantes, né? Porque muda tudo tanto, é tão rápido o mundo, que eu acho que talvez a gente tenha aí, dentro da educação e do esporte, um pilar fantástico, que é um pilar transformador para esse novo momento que vai vir pós-coronavírus. Sem dúvida. Não, primeiro, eu acho que esse momento que a gente... Tá sem som, Daniel. Ué?
Não, eu tô ouvindo ele bem, Flávio. Muito. Todo mundo ouvindo? Então, beleza. O Flávio, não está escutando? Tá ouvindo não, Flávio? Flávio, não. Fila de vai te mandando mensagem aí para monitorar, para ver se de repente alguma coisa aí que alterou. Não, eu acho que esse momento que a gente acabou ficando, né, em casa é um momento de enorme reflexão. Acho que todo mundo, quando eu falo que a gente vai repensar a nossa maneira de trabalhar, a gente vai repensar a nossa maneira de aprender. Você está vendo hoje as crianças dentro de casa e perguntando e falando, já acabou o coronavírus, as crianças menorzinhas, né, e querendo voltar. E na verdade, não é que ela está com saudade normalmente quando voltando das férias, aquela saudade dos amigos e tudo mais, está com saudade de aprender. E ao mesmo tempo que agora muitas vezes as pessoas falam, se eu ganhar muito dinheiro, vou parar de trabalhar. Não, hoje a gente está entendendo. Santo Agostinho dizia, olha, você quer ser feliz por alguns momentos, por alguns minutos, né? Peça para alguém te contar uma piada, por algumas horas, durma, por alguns dias viaje. Você quer ser feliz a vida inteira? Ame o seu ofício. Eu acho que agora as pessoas estão repensando o seu propósito, está entendendo o que você acorda e faz todos os dias. Então, acho que é a maneira da gente, enfim, é um momento de a gente ampliar a nossa consciência, entender o nosso papel e ver efetivamente o que a gente pode fazer diferente. Então, a gente está num momento, acho que único, de uma oportunidade da gente repensar. Eu acho que, passado esse momento, eu falei isso aí esses dias e eu acho que não é tanta coincidência, né? O filme Parasita, que questiona, acho que todo mundo que assistiu Parasita saiu bastante chocado, porque ele questiona as relações, não é só do pobre com o rico, mas as relações humanas mesmo. E quem sabe a gente estava vivendo como parasitas um dos outros, tentando pegar o máximo. Bravo. E a gente entra num mundo muito mais altruísta, né? Tentando entender o que a gente pode fazer para o outro. E eu acho que dentro desse contexto, né, Claudinha, talvez as pessoas tenham que aprender a ter um pouco mais de resiliência. É difícil dizer, olha, pense positivo nesse momento, mas é o que a gente precisa, né? Está todo mundo vivendo um momento de incerteza, de adversidade, as pessoas estão tendo que se reinventar. Como é que a gente retoma o cotidiano, né? As pessoas vão ter que se preparar para esse momento e hoje o que a gente vê é um cenário de incerteza, um cenário de dúvida. É como se a vida tivesse parado, o tempo parou. Eu acho que a maior sabedoria do ser humano é, de fato, lidar com a impermanência. Nada é para sempre, nem para o bem, nem para o mal. Então, eu acho que o que fica são as lições, né? Como o Daniel comentou agora, né? O que a gente a gente tem que refletir o propósito mesmo, né? De fato, a gente tem que escolher trabalhar, produzir, realizar o que faz o nosso coração vibrar. E eu acho que, quando eu penso nisso, eu penso muito no Bernardinho e no Flávio, né? Aqui a gente tem dois exemplos fortes em relação a isso, né? Passo até a palavra para o Bernardo agora para falar sobre isso. O quanto é bacana a gente escolher para a vida da gente, para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, o que faz, de fato, o nosso coração vibrar. Porque esses momentos difíceis, que a gente não controla, com certeza a gente passa por essa fase com mais tranquilidade, com mais sabedoria, com mais compaixão, com mais empatia, né, Bernardinho? Olha, primeiro, assim, acho que, né, o exemplo que vocês estão dando, né, Claudinho e Daniel, né, duas empresas, Educ e Ânima juntos, ou seja, é uma nova forma de ver, quer dizer, é colaboração, é o altruísmo, é a colaboração, pensando num propósito maior, juntos, né, para transformar vidas, para inspirar as pessoas. Já é um novo momento, né? A gente tem que ver o todo, né, de alguma forma fazer. Está vendo agora um vídeo recente agora de um pesquisador inglês entrevistando pessoas. A grande preocupação das pessoas hoje são as pessoas, os seus times e as pessoas, e sobreviver, as empresas sobreviverem para poder manter, enfim, tudo isso que são preocupações. Você falou de alguns temas, né, por exemplo, esporte e educação. Há duas skills, duas ferramentas muito importantes que nesse momento são fundamentais, que eu acho que o esporte, em qualquer nível, ensina. Qualquer nível que você pratique o esporte, seja ele no alto rendimento ou não, você tem que ter um nível de disciplina, no mínimo. Então, você quer jogar para jogar um campeonato estadual, um campeonato universitário, não uma Olimpíada. Disciplina. Disciplina, ela é
necessidade, ela é um elemento sem o qual você não vai ser um esportista. E o segundo, o esporte ensina resiliência. Flávio aqui do judô, você cai, você levanta de novo, você cai, você levanta de novo, você é desclassificado e volta, você perde uma medalha de ouro por 4 pontos, você vai de novo, né? Então, o esporte, ele treina isso. Você está falando aqui de pessoas, de gente, ele treina esses skills que a gente chama de people ou soft skills, né? Que eu acho que são tão importantes até para lidar com isso aqui. Eu não sei se são os mais fortes que vão sobreviver, mas aqueles que se adaptam mais rapidamente. Primeiro, porque eles têm um modo que eu acho que tem que estar sempre ligado, que tem a ver com a educação, mas que é o learning mode on, tem que estar aprendendo permanentemente. Esse é um momento de grande aprendizado, muito duro, difícil, mas vocês conhecem processo de crescimento sem algum tipo de desconforto? Esse é um desconforto extremo, que a gente pode aprender. Nunca se perde quando se aprende. De alguma forma, se aprendemos, nós seremos mais sábios. Então, acho que esses 2 pontos, a disciplina, ser a disciplina no dia a dia, numa nova rotina que nós fomos forçados a adotar, e a resiliência de lidar com os nãos que a vida está nos apresentando, eu acho que são 2 coisas importantes para poder enfrentar esse momento. Perfeito, Bernardinho. Agora, Flávio, eu queria que você passasse para a gente um pouco da realidade que você está vivendo aí, com as comunidades, com seus alunos, né, que são alunos que são de famílias carentes, que muitos desses pais estão sem trabalhar, você está fazendo um movimento gigante, né, para arrecadação de cestas. Como é que você está vendo, em particular, os meninos do Instituto Reação? Acho que a gente está sem o áudio do Flávio, né? Áudio? Está sem o áudio. Agora? Ah, sim, agora sim. Foi mal. Bom, só para, antes de entrar nessa história, o que o Bernardo está falando, você falou também de resiliência e tudo mais, é engraçado, né, que esporte, na verdade, eu acho que é metáfora, né? Independentemente de ser vôlei, seja judô, seja o que for, funciona como metáfora, com mensagens, símbolos que acabam sendo transferidos para a vida de cada um, né? Quando cada um faz a transferência do jeito que preferir. E o judô tem muito forte essa ideia do cai e levanta mais forte, né? Que é um pouco diferente da tal resiliência, né? Que é cair e voltar para o mesmo lugar, né? Resiliência significa você voltar para o mesmo lugar. E nesta crise que a gente está vivendo, mais do que em qualquer outra fase da história, pelo menos da nossa geração, a gente precisa não só ter resiliência, como voltar mais forte, voltar diferente. A gente tem que voltar de alguma maneira diferente. Eu acho que essa crise vai ter, quando ela passar, e ela vai passar, a gente não sabe em quanto tempo, ninguém sabe, quem falar que sabe é mentira. Vai separar aqueles que souberam, de alguma maneira, construir algo nesse período e os que não souberam construir nada e ficaram esperando ela chegar, ela passar. E a gente está tentando fazer parte dessa segunda onda, né? Aqui no Reação. A primeira missão nossa foi construir todo o nosso conteúdo online, o que não é simples, exige muita criatividade. Por exemplo, o judô você precisa de alguém para treinar, você tem que fazer exercício sozinho, mas você tem que criar alguma ideia, e é o que a gente está tentando fazer. A gente tem treinamento tanto para a equipe principal, a equipe olímpica, a gente tem atletas campeões mundiais, olímpicos, a gente está fazendo um treinamento online para todo esse grupo, todo mundo treina junto, todo dia, 2 vezes por dia, a gente tem um treinamento para garotada, a gente tem um programa de educação para garotada, ou seja, a gente está tendo que, a nossa quarentena criativa, a gente está tendo que construir um monte de coisa nova e está tirando a gente dessa zona de conforto. Muito bom. E o segundo movimento que você mencionou agora de essa preocupação que a gente tem, eu estou passando uma quarentena, estou há 18 dias em casa, eu moro sozinho, então estou sozinho. A impressão que eu tenho é que está passando muito rápido, porque eu não paro, eu acordo, eu durmo toda hora, 2, 3 horas da manhã, fazendo 1 milhão de coisas. E eu pensando, né? A gente tem alunos que moram em casas de 10 metros quadrados com 7, 8 pessoas na mesma casa. Então é um contraste bizarro, enorme, né? Então, para mim, a quarentena é um luxo ficar aqui criando, construindo, inventando. Então, a segunda onda foi: vamos fazer uma campanha de alimento, né, para essa galera. Já estou convocando aí, o Bernardo vai ser nosso líder aí na segunda onda, junto com os outros, fica tranquilo, porque eu sei que você faz pouca coisa, né? Para não dizer o contrário. Mas a gente fez essa campanha de arrecadar a cesta básica, as cestas básicas virtuais, até plagiando o pessoal do Gerando Falcões, que o Daniel faz parte do conselho, aprendendo com eles. Eles, de cara, já deram 600 cartões para a gente, cestas básicas digitais, ou seja, um cartão com uma recarga de R$100 por mês durante 3 meses. Já garantimos, graças a Gerando Falcões, toda as nossas famílias da Rocinha.
e em seguida o Banco Votorantim deu outras 1.400 cestas básicas. Então a gente garantiu já as 2.000 cestas básicas para as nossas 2.000 famílias e agora vai passar para a segunda onda da campanha, usando um pessoal de força para mobilizar as pessoas e trazer mais cestas básicas digitais e distribuir para mais lugares, mais favelas, porque quarentena para essa galera é muito diferente da quarentena para a gente que está aqui hoje fazendo batendo esse papo. E a sensação que a gente tem é que todo mundo tem que se unir, né? Bernardo, se a gente pensar que a gente tem um calendário, por exemplo, esportivo, que é montado, que é pensado, que é estudado, né? E, de repente, esse calendário para. Aí a gente está falando de um calendário mundial, parou tudo. Né? A Olimpíada vai ser em outro ano. Quem estava ali pensando naquele ciclo olímpico para chegar no auge da forma ali na hora da Olimpíada, vai ter que fazer uma reprogramação sem saber ainda quando vai treinar. Então, até para os atletas, né, que vivem esse momento, que talvez seja único, talvez seja a única Olimpíada que vai participar, ou a única chance de ganhar uma medalha, é um momento também extremamente delicado, né? Queria que você trouxesse um pouquinho também desse ambiente dos atletas. Mais uma vez, eu acho que a questão é de adaptação. É um momento de desconforto dos atletas, com certeza, tem um plano, etc. Né? Mas eu acho que atletas são seres humanos, e tem uma consciência muito clara. Nós vivemos do esporte desde sempre. Eu um pouco mais de tempo que o Flávio, que eu sou um pouco mais velho, mas, enfim, a questão é que o esporte é um espaço absolutamente democrático. Pouco importa qual é a religião, a raça. Eu quero aquele cara que é meu parceiro, que está comigo, né, na trincheira, na batalha, é com ele que eu quero ir. Então, você sabe que essas pessoas, né, do esporte de origem humilde e tal, né, e as histórias são diferentes, são de sobrevivência de vida, não é de uma reprogramação, né, de um plano de esporte. Então, né, esse movimento que a gente está capitaneando, o Flávio veio com a ideia, nós estamos aí montando, assim como outros mais, o Bruno na Itália só falava isso, cara, eles têm que adiar a Olimpíada, lá porque está na Itália, meu filho, né, talvez no país dos mais afetados por isso tudo, e eles diziam que estão vendo aqui, desculpa, não dá para pensar em Olimpíada e jogar vôlei agora, vamos nos preparar, quando passar, mas agora a prioridade tem que ser outra. Então não há como você concentrar esforços, recursos humanos, ou financeiro, que seja, para uma outra prioridade que não seja, número um, a saúde das pessoas, né, a sobrevivência das pessoas do ponto de vista de alimentação, daquilo que provém a saúde das pessoas, né, e também, no segundo aspecto, da sobrevivência de empresas que geram empregos, portanto, geram renda para que as pessoas sobrevivam. Então, obviamente, há de haver uma consciência. A gente tem visto uma série de iniciativas pelo mundo, de grandes ícones esportivos, do futebol, abrindo mão, claro, no sentido de privilegiar as pessoas. Exemplo, lá na Itália, o Bruno falou, olha, eu renegocio o meu salário, nenhum problema, em função do término da temporada anterior. Mas, primeiro, os funcionários do time, aqueles que ganham menos, não tem negociação, entra na nossa negociação, que somos mais bem pagos, assim como os jogadores que ganham menos, que vivem daquilo, que têm, digamos, um salário base. Né? Então, eu acho que essa consciência é muito importante e o mundo esportivo está dando. Né? Você não vê ninguém reclamando de ter que mudar o plano. É uma certa frustração que existia, mas todo mundo sabe que a prioridade é outra. Há uma clarividência, uma lucidez em relação a isso por parte de todos. Tá certo. Claudinha, dentro disso que o Bernardinho está falando, uma vez eu escutei num evento da Estácio até, no Rio de Janeiro, a Sandra Pires estava lá, medalha de ouro, né, medalha olímpica. Quando a Sandra chega e declara, olha, eu tenho vergonha de ser uma atleta medalhista olímpica e não ser formada. Você conseguiu, dentro da Estácio, fazer um programa e parcerias também com as instituições, aí eu estou falando do COB, com clubes, com as instituições, com as federações, confederações, para que esses atletas da base aos atletas que já estão formados, esses atletas conseguissem estudar e se formar. E a frase dela ficou muito na minha cabeça, né? Caramba, ela é medalhista olímpica. E ela não tem a formação. Então, como o atleta trabalha melhor se ele puder conciliar as duas coisas, né? Uhum. É engraçado você falar isso, porque veio um filme na minha cabeça, 16 anos atrás, quando eu escolhi trabalhar com ensino e fui convidada pelo fundador da Estácio, hoje Dux, e além da Estácio a gente tem o Unitoledo e outras marcas que estão chegando aí. Eu olhei muito esse aluno da Estácio com superação, sabe? O cara é verdadeiro
é um atleta de alta performance, né, o aluno da Estácio, porque trabalha o dia inteiro, a vida dele começa às 5 horas da manhã, e à noite ele ainda estuda para ter uma formação superior e ter um upgrade na vida dele, empregabilidade, carreira. E aí eu comecei a estudar essa coisa do atleta e aquele modelo americano, né, dos colleges, né, o quanto eles estimulam, né, o americano ele estimula muito o aluno para ser atleta. Eu falei, gente, eu vou começar a trabalhar aqui um pilar do esporte, porque eu, de fato, acredito que o esporte e a educação juntas são grandes ferramentas de transformação para uma sociedade, para um mundo melhor. E vou começar a entender isso e trazer para perto esses atletas para que eles se tornem alunos e tenham oportunidade do ensino superior para uma segunda carreira ou para, inclusive, melhorarem a atuação deles nas quadras. Não é possível que um atleta que estuda que ele tem mais inteligência ali no dia a dia dele, no treino, não tem a menor dúvida disso. Tem um coach aí, que eu acho que é o maior coach, para mim, do mundo, que é o Bernardinho, ele pode aí confirmar isso, né? Então, cara... Um ponto rápido em relação a isso. Sabe, em 84, quando a gente perdeu a medalha de ouro, 84 é uma Olimpíada marcante para o Flávio, que o Flávio fala sempre da vitória do Joaquim Cruz, primeiro herói, né, com a bandeira brasileira. E a nossa geração, a geração de prata. Quando nós chegamos no vestiário, a gente perdeu a final para os Estados Unidos. E aí, 3-0. Mas nós chegamos no vestiário, aquela frustração da derrota, medalha de prata, mas... E vocês tinham ganhado de 3-0 antes, né, Bernardo? Exatamente. E aí, eu estava ali, assim, eu sentei lá do Montanaro, tal. Aí ele virou, sabe, a gente perdeu? Falei, caraca, esse cara é um gênio. Acabou 5 minutos da partida, já sai, tem o diagnóstico todo que a gente perdeu. E ele me disse o seguinte: faltou banco de escola. Olha aí, tá vendo? Olha. Se eu estivesse lá, tá vendo? Por que ele disse isso? A capacidade de concentração, a capacidade, eventualmente, de entendimento, né? Skills e ferramentas que você desenvolve no ambiente acadêmico. E eu digo uma coisa hoje, né? Essa história de, não dá, hoje não dá mais para estudar, estando na seleção. Desculpa, quando nós estávamos lá nos anos 80, 90, o volume de treino era tão grande quanto. A diferença era a seguinte: você não tinha internet na época. Hoje você tem acesso às coisas. Eu viajava, me formei em economia, levava papel pesa, né? Livro, caderno, cópias. Ou seja, então, você tem dificuldade de tempo, tira um pouquinho as mídias sociais, o tempo que você tira ali pendurado no telefone, etc. Tal, se dedica ao estudo. Você não precisa se formar em física em 4, 5 anos. Você pode se formar em outra coisa com o tempo. Muda alguma coisa, formar aos 22, aos 23? 0, aos 24. Não é verdade? Mas eu acho que é um pouco de mimimi e é um pouco também da pouca prioridade que os próprios coaches, treinadores têm. Não, isso aí não é relevante. Eu quero que ele produza pontos. E essa não deve ser a missão do treinador. A missão do treinador deve ser desenvolver gente. Se a pessoa passar uma temporada comigo e não crescer, é porque eu falei na minha missão. Desenvolver pessoas. Mandar beijo para lá aí, todos acompanhando a gente. É tão bacana. Eu queria pegar o gancho do Bernardinho, o seguinte: se de um lado, né, você disse que naquele momento, então, faltou estudo, faltou escola, faltou o banco da escola, do outro lado, eu poderia dizer a mesma coisa em relação a várias escolas, várias universidades. Por quê? Porque muitas vezes falta o esporte. Né? Falta o ao contrário, porque de que maneira a gente aprende? A gente aprende ou por obrigação, né, por necessidade, ou por curiosidade, por desejo, por vontade. Aqui é muito mais para o outro e aqui é muito mais para você. E a escola, muitas vezes, está estruturada para que você aprenda para a prova. Né? Então, você estuda para quê? Para a prova. E não é para você se superar, para você se desenvolver. E quem sabe esse seja o momento, quando a gente está discutindo aqui educação e esporte, é para que haja essa convergência, essa confluência entre a maneira que você aprende, que é o desejo, você aprende para você, como que você encara o medo, né? Como que você encara, não necessariamente o medo, mas o erro. Desafio. O erro do esporte te motiva, te provoca, que o Flávio falou, você cai e tem que levantar mais forte. Imagina o seguinte, que os alunos encarassem a prova como você encara cair. Ou seja, você foi mal naquela prova, então agora você vai ter que se superar e vai ter que ser melhor. Mas não para o professor, para o coordenador, para passar de ano. Você tem que ser melhor para você mesmo. E quem sabe este seja o momento que a gente consiga
desenvolver essas habilidades nos alunos e redesenhar o aprendizado. Né? Porque o importante não é o que o professor ensinou, mas sim o que o aluno aprendeu. E que ele tem essa resiliência. A resiliência no sentido é não ter medo de errar, encarar o erro como um desafio e não como uma barreira. E eu acho que, quem sabe, o que tem o esporte e a escola é esta convergência para que a gente redefina, não só quando ele vai fazer o esporte dentro da escola, mas que ele redefina a física, a matemática. Imagina a matemática, que lindo que seria se quando ele erra uma conta, ele é desafiado para cair e subir mais forte. Né? Esse, quem sabe, seja um momento incrível que a gente possa repensar a escola dessa maneira. Eu acho que, assim, para terminar, e a gente imagina, ao longo desses anos todos, com parcerias como confederações, federações, clubes, agências de esportes, a gente já formou milhares de atletas e a gente sempre se preocupa em trazer para perto parcerias de atletas da base ao alto rendimento. Flávio sabe bem disso, Bernardinho também, porque tem muitos alunos lá do Instituto Reação com a gente, que a gente já formou e que ainda estão lá estudando conosco, e é uma parceria aí atemporal, né, Flávio? Mas, assim, para dar um exemplo vivo, que eu fiquei muito feliz outro dia, a Estácio, com essa história de se reinventou rápido com essa crise. A gente tem aí, metade dos nossos alunos são alunos de ensino à distância, então a gente tem o ensino digital, mas a outra metade, ensino presencial. E aí a gente rapidamente se transformou a companhia para entender esse novo momento e trazer uma ferramenta rápido, em dias, os alunos não ficaram sem aulas, para que eles tivessem as aulas ao vivo, com o mesmo professor deles, com as matérias que eles teriam em sala de aula, mas protegidos e resguardados na casa deles, e os professores dando aula na casa deles. E eu acho que aí vem uma instituição de ensino inovadora, moderna, como a Estácio, como a Ânima, que investe nessas ferramentas e investe em capacitar esses professores para que eles, de fato, consigam transferir da melhor forma o conhecimento para esse aluno. E, falando de esporte, na semana passada eu assisti uma aula do Eduardo Parente, entrei no link e assisti uma aula. Eduardo Parente é o presidente da Estácio, ele dá aula, os alunos dele não sabem que ele é professor, mas eu já estou fofocando aqui, então ele me mata de pouco, não tem problema. Mas aí, quando eu olhei lá no link, na sala de aula dele, quem estava? A Jade. Então, a Jade, nossa campeã de ginástica olímpica, está tendo aula com o Eduardo e tal, e ela se adequou rápido, não reclamou, gostou, está apaixonada, já mandou depoimento aqui para mim, dizendo que rápido já se organizou, ela, Dani Hipólito, Laís Souza. Laís Souza está com a gente, acompanha a live, hein? Já mandei para ela aqui. O quê? Laís Souza está aqui acompanhando a gente. Beijo, Laís. Ela sabe que ela é meu amor. As outras não podem ficar com ciúmes, mas a Laís é minha parceira. Mas, enfim, está tendo aula, ela é aluna de história da gente. Então, é tão bacana a gente ver isso. E aí, os coaches dando força para isso. Porque isso também é cultural, né? Antigamente era mais complicado. O coach, ele queria o atleta ali à disposição dele 24 horas por dia. Hoje, com esse ensino digital, enfim, no caso da Jade, é presencial. Ela está agora usando essa opção nesse momento de crise, mas ela depois volta para a sala de aula. Mas a Laís, por exemplo, faz história à distância, também já fez presencial. Então, é muito bacana uma instituição de ensino moderna, contemporânea, que, de fato, entende a situação do momento e reverte o quadro, investe, capacita e faz com que as coisas aconteçam para o bem-estar do nosso aluno e sempre também cuidando do nosso professor. Eu estou falando aqui da Estácio, mas eu não tenho a menor dúvida que a Ânima também tem essa pegada, esse senso de urgência e essa paixão para entregar o melhor para o aluno, para o nosso aluno, né? Porque, no final das contas, a gente já é um impacto social absurdo o nosso trabalho, né? Quer dizer, a gente entrega para a sociedade um aluno mais capacitado, com mais conhecimento. Isso já é espetacular. Não, e o Daniel colocou aqui também, Claudinha, antes da gente entrar, uma questão delicada, porque, assim,
a diferença da aula presencial para a aula online, às vezes você está numa palestra, você não está prestando atenção na palestra, você está no celular, né, Daniel? E aqui a gente está aqui, ó, olho no olho, né? Essa oportunidade de parar tudo, só estamos aqui sozinhos, aqui cada um na sua casa, no seu lugar, prestando atenção, e a gente com uma discussão que todo mundo está mais ligado, talvez, do que se estivesse num espaço aberto, né? Uhum. Eu acho que a gente comentava um pouquinho, eu realmente acredito nesse conceito. Muitas empresas também têm uma resistência para que houvesse o ensino, o home office, né? Eu acho que a gente nunca mais vai voltar a trabalhar da maneira que a gente trabalhava antes. E o conceito de ensino à distância ou presencial, eu acho que a palavra ensino à distância vai deixar de existir, né? Eu acho que é o ensino de perto com tecnologia. Então, muitas vezes numa palestra que você está lá com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, aquela palestra é considerada presencial. E palestra do Bernardinho, 2.000 pessoas, ele está falando, aquilo lá é presencial. Mas eu fazer um Skype com ele aqui, ou um Zoom com ele, só nós dois, olho, né? Olho no olho, é considerado a distância. E isso daqui é muito mais de perto. Então, eu acho que esse conceito, a gente não sabe quantos por cento do nosso tempo é presencial, quantos por cento é à distância. Eu acho que é a mesma coisa em relação às relações de trabalho. Nesse momento, né, tá todo mundo trabalhando e vamos lá. Não tem mais ninguém ficar olhando para ele, que horas ele chegou, que horas ele foi embora, estava falando. Né? Você está trabalhando parece que 24 horas, imagina, está todo mundo assim. Então, o que eu quero dizer? As pessoas são muito mais empoderadas. Vamos dizer que a gente não vai ter mais funcionário. Todo mundo é sócio agora, todo mundo é empreendedor, todo mundo é dono do seu... Todo mundo é empresa, né? Todo mundo é empresa, então você vai fazer o seguinte, as relações vão mudar, as relações de cobrança, o novo conceito para mim de lugar, de tempo, de espaço está surgindo. Né? Então e aí eu acho que esse é o novo momento seja para a educação, né? Onde você aprende em todos os lugares, aprende com todo mundo e efetivamente com o uso da tecnologia, da ferramenta. Eu acho que a gente vai repensar muito essa questão do lugar, do tempo, do espaço, da maneira de aprender, a maneira de trabalhar. Só uma frase do Simon Sinek, para depois o Flávio poder falar um pouquinho da questão dessa questão do binômio esporte-educação, educação-esporte. Tem uma frase do Simon Sinek que ele diz: grandes times não trabalham necessariamente no mesmo lugar, trabalham juntos. Nós estamos juntos aqui, trabalhando, trocando ideias, não estamos no mesmo lugar. Então, essa redefinição das coisas, os líderes muito preocupados, como é que eu mantenho o meu time e tal, se eu estou à distância? Você está à distância física, mas está muito próximo. Né? Conecta com ele de manhã, pergunta como é que ele está, se ele fez uma atividade, como é que ele fez, se ele orou, se ele meditou, se ele fez isso, enfim, se conecta efetivamente com ele. Né? Usa essas ferramentas para se conectar verdadeiramente. Tinha um grande treinador do treinador coach, o Bill Campbell, o Flávio está lendo, depois eu quero o feedback dele, eu quero um report do livro, Flávio. Eu sempre que eu consigo, eu quero um report. Não é assim, não. Né? Eu lia, cadê? Né? Mas ele fala uma coisa sobre gente que, assim, chega numa reunião, vamos para reunião, estamos no lugar, sala de reuniões, o dia preparou uma sala de reuniões, vamos nos reunir lá. Aí, antes de começar às 7 horas, está todo mundo aqui, ó. Ninguém conectado. Tá ali. Como é que você desenvolve relações se antes de tocar em assuntos inerentes à empresa, o que é que seja que a gente vai debater ali, a gente não está conectando? Pô, Flávio, como é que estaria? Está difícil aí sozinho aí, ó. Foi a garotada e tal. Agora vamos falar do projeto, né, de cestas básicas. Mas não há conexão. A outra lição é aquela que o coach, né, o Bill Campbell, ele vai falar, vai fazer... Por que o $1 trillion coach? Só para as pessoas entenderem. Ele foi coach de pessoas como Jeff Bezos, como... Quem escreve o livro é o Eric Schmidt e o Jonathan Rosenberg, que foram CEOs da Google. Então, Steve Jobs, somando as empresas desses caras, dá muito mais de $1 trilhão, entendeu? Então, o cara... E ele vai um dia visitar um desses grandes CEOs para fazer um trabalho com ele. E ele fica na sala de espera, sentado com a secretária. A secretária é aquela pessoa, assessora, você não respira sem ela. Sabe o que é? Você vai fazer, o que eu faço agora? Bom, fala com ela, porque eu não sei o que eu faço agora. Ela sabe, na verdade. É aquela braço direito total. E ele senta com ela e começa a conversar. Mas o que você gosta? Mary, o que você quer? Tal. E ele começa a falar dos sonhos dela. Queria fazer um MBA assim, queria tal. Mas por que não? Porque o boss aqui, sabe, ele, tanto trabalho, tanta coisa, ele se preocupa muito com isso. Aí ele entra na sala do cara, do CEO, para trabalhar com ele. Ele já começa a dar uma bronca no cara, para não dizer uma outra palavra. Você é um CEO de M, porque você é um líder de quê? Você não sabe qual é o desejo daquela pessoa que está sentada ali, que cuida da tua vida.
Como é que você pode querer liderar alguma coisa se você não conhece o desejo simples dela? Entendeu? Então ele fala disso. Não adianta eu estar próximo aqui se você estiver desconectado, porque nos dá a possibilidade de conexão. Ó, antes do Flávio falar, a Laís mandou um recado aqui. Na minha visão de pessoa com deficiência, poder estudar à distância é libertador. Muita gente tem acesso à educação. Até pessoas que trabalham 8, 10 horas por dia, ficam 4 horas no transporte, podem, assim, estudar, né? E o estudo presencial, nesse caso, ficaria muito complicado. Flávio, eu sei que é difícil, né, para quem é do esporte, entender que dá para fazer online, né? Hoje a gente está vendo várias pessoas dando treino online, toda hora tem uma live. E no seu caso, que é no esporte de contato, né, é difícil esse entendimento das pessoas no primeiro momento, né? Vanessa, bom, eu acho que a minha geração vai ser, a nossa, né, vai ser marcada como os quarenteners, né? E todos nós estamos migrando para esse lugar. Gostei muito da analogia que o Daniel fez, uma palestra do Bernardinho para 3.000 pessoas. Quem está sentado lá atrás está muito mais distante de quem está aqui olhando no olho dele, aqui, ouvindo o que ele está falando. Então, a gente está tendo uma quebra de paradigma. Eu estou vivendo isso muito mais do que vocês, especialmente Daniel e Claudinha, que já fazem parte de um programa de instituições de educação que já tem EAD aí no DNA. E estou aprendendo o tempo inteiro. Hoje eu estou fazendo francês online, terapia online, tudo faço online aqui agora, dando aula online. Então, assim, eu tô pensando... Aí você já entra na parte de economia de carbono e tudo mais aí que a gente pode pensar em sustentabilidade, etc., nesse novo mundo. Então, eu estou assim, esse lado, a gente não está falando aqui da parte toda devastadora da pandemia, mas a gente está vivendo um momento de grandes oportunidades. Então, eu estou vendo só por esse lado hoje, tentando exercer o meu papel cidadão aqui, tentando de alguma maneira contribuir para quem precisa mais do que eu. Eu consigo segurar as pontas aqui para passar por essa temporada e tentando sair melhor do que eu entrei. Agora, tem tanta conversa aqui, falando agora, e uma coisa legal também, agora a gente está falando, como o esporte e a atividade física elas estão ganhando um protagonismo. Você vê todo mundo precisa fazer atividade, todo mundo está fazendo, né? Então, tanto a tal mente sã, corpo são, né? Eu acho que está ficando cada vez mais claro aí nas redes sociais, está todo mundo buscando esses dois caminhos, né? Esse caminho não tem como a gente fugir dele. Então, eu estou achando que a gente está vivendo um momento muito inspirador, assim. E como a gente está falando também a gente falou de tantas coisas, eu fiquei quieto aqui com dificuldade, mas não posso deixar de agradecer aqui a Estácio, que a gente tem 30 bolsistas todo ano do Reação, estudando na Estácio e desconstruindo tal paradigma que o atleta é burro. Porque no Brasil, infelizmente, esse é um paradigma que faz sentido, porque a maioria dos dirigentes são medíocres e não tem a menor preocupação com esse lado da vida do atleta. Eu cansei de viajar para fora e vai todo mundo para o shopping, ninguém vai para museu, ninguém vai conhecer o que está vivendo. Então, eu tenho amigos que passaram 20 anos rodando o mundo, não falam nenhum idioma, além do português, não conheceram nada, porque os dirigentes só estimulam isso. Então, é até um movimento que a gente tem que colocar de pé de novo, né, Bernardinho? Aquela história do Pacto pela Educação. Eu acho que aquele faz muito sentido. E aí o cara é campeão olímpico, o cara é campeão mundial e acaba a carreira com 30 anos, aí vem todo mundo. Vamos fazer um plano de transição de carreira. Como é que você faz um plano de transição de carreira para um cara de 35 anos que parou de estudar na 6ª série? Você não faz. Complicado. Tem que fazer um plano de transição de carreira quando ele é adolescente, quando ele começou a apresentar resultado. Então, tudo isso tem que ser construído lá atrás. Isso envolve federações, confederações, Comitê Olímpico, associações de auxílios, de Bolsa Atleta, e todos os outros possíveis. A criança, ao adolescente, o jovem está estudando. Então, a gente tem que... Bom, é um trabalho grande, árduo, mas que eu acho que é muito plausível de ser feito. Eu vou encher o saco do nosso coach aí para a gente voltar àquele grupo lá, porque eu acho que é fácil a gente construir isso. E desconstruir o paradigma atual que a gente vive, que é o atleta... Se você for pegar se você fizer uma pesquisa dos campeões olímpicos do Brasil, nessa última Olimpíada, eu te garanto que 50%, 80% não tem ensino superior, 95% não tem ensino superior, e provavelmente 70% não terminou o ensino médio. Então, está tudo errado. Mas eu acho que agora com o EAD, com tudo isso que a gente está vivendo, talvez a gente consiga reconstruir esse paradigma via EAD, né?
Na verdade, Então, tem várias Mas só para lembrar aqui, a gente tem umas histórias bacanas, né? Primeiro que o Flávio ocupou a cobertura de uma unidade inteira da Estácio, né? A gente está dentro da Estácio. O tatame lá dele, e um treino lá dele conta depois isso, né, Flávio? Já Rafaela Silva, campeã olímpica, treinou na Estácio todos os anos que antecederam a Olimpíada dela. Refugiados. Lembra dos refugiados? Acho legal contar. Bom, vamos lá. Só para resgatar aqui um pouco o passado da nossa relação, a gente perdeu um espaço importantíssimo, que foi o espaço do Programa Olímpico do Reação. Recorri a Claudinha, Santa Claudinha, e ela imediatamente, parecia aquela coisa, pô, tem alguma coisa errada nessa. Isso aí, quando a esmola é boa demais, a gente desconfia, né? E, de repente, ela nos deu um espaço incrível do lado de onde a gente estava, perto da Cidade de Deus, e montamos a nossa estrutura toda do Reação Olímpico lá, que é o programa nosso que faz Enfim, a gente tem desde a Rafaela, campeã olímpica, campeões mundiais de sub-15, sub-18, etc. São 220 atletas hoje de altíssimo nível. E hoje a gente está na Estácio, nosso programa principal olímpico está lá, o Geraldo Bernardo. Eu saí aqui uma hora que o Geraldo me ligou aqui, meu coach me ligou aqui, todo dia ele me liga para falar do treinamento que vai ter amanhã, enfim. E por isso que eu saí e voltei. E a gente ainda tem as bolsas, mais o apoio financeiro que vocês dão, e as bolsas para os nossos atletas. Então, todo mundo quer crescer dentro do Reação, porque sabe que tem uma porta ali no final, uma luz no fim do túnel, que não é só a medalha olímpica, é uma educação também de qualidade. Então, o nosso mantra é formar faixas pretas dentro e fora do tatame. A gente ter essa parceria com vocês é muito relevante. A gente tem hoje 120 bolsistas, né? Em escolas e universidades. A Estácio é a principal parceira, especialmente no ensino superior, e a gente vai desconstruindo tal paradigma lá do atleta não precisar estudar, né? Você sabe que o Daniel, ele escolhe os projetos sociais quando ele sente assim brilho nos olhos, porque ele já me contou isso. Então, aproveite e olha bastante. Bernardo, fala. Ele é O Flávio mencionou aqui, aí falou da Cidade de Deus, aí falou da Rafaela, do pessoal todo. Daqui a alguns anos eu quero ver ele falando o seguinte: não, porque ele falou, nós temos campeões olímpicos mundiais, quer dizer, nós temos formandos em engenharia, administração, tal, daqui a alguns anos. Já tem um monte. A referência... Já tem um monte! Não, mas é que tá. Que a referência passe a ser essa. Estamos falando de e tal. Ok, temos também alguns campeões olímpicos. A cereja do bolo, mas o bolo... Eu estava pensando em presidente da República. Fizemos 2 presidentes da República, um governador. A gente tem, assim, boa parte dos nossos professores hoje são formados e muitos deles, quer dizer, eu diria que 60% dos nossos professores hoje são ex-alunos e provavelmente 90% deles formados na Estácio. E hoje... Mas só para falar dos congoleses, a gente teve uma história, um conto de fadas que aconteceu na última Olimpíada, 2 atletas refugiados do Congo, que a história do Popolho assim, é bizarra. Ele foi abandonado. Na verdade, a aldeia que ele morava no Congo foi dizimada. Ele fugiu, ficou 10 dias na floresta, com 10 anos, escondido. Acabou sendo resgatado pela Unicef. Foi para a capital, lá para Kinshasa, na República Democrática do Congo. Cresceu lá, começou a fazer judô, veio para o Mundial aqui em 2013 e acabou sendo largado. Ele e a Yolanda, né, que era parceira dele de treinamento, pelos técnicos que voltaram com o dinheiro deles para o Congo. Uma história horrorosa. Nossa. Ficaram perambulando pelas ruas sem ter para onde ir, até que uma ONG de refugiados os encontrou, os acolheu e depois trouxeram para a gente. Enfim, aí começa a nossa história com eles. E eles foram os primeiros atletas a serem aprovados como integrantes da primeira delegação de refugiados olímpicos da história. Né? 10 atletas lutaram a Olimpíada de 2016 pela equipe de refugiados, eles foram os 2 primeiros a serem aceitos. E inclusive, o Popoli está indo agora para outra Olimpíada dele, para Tóquio, agora 2021. E aprendeu a falar português, né, e a Estácio deu o curso de português para ele, fez toda a gestão de educação deles para eles. Uma verdadeira transformação, né? Um stream makeover aí para todos eles. Né? Olha aqui, tem muita pergunta chegando, vamos responder algumas aqui. Dentro desse contexto, tem 2 perguntas aqui que eu vou juntar. A pergunta da Evelyn e a da Débora. Vocês acreditam que após essa crise as empresas vão ter um novo olhar sobre o home office? E como é liderar à distância? É um desafio, né? E como é liderar à distância, pergunta? Isso,
Eu posso até responder, eu acho assim, eu não tenho dúvida nenhuma, eu até acho que já respondi aqui um pouco. Eu acho que a gente vai, o conceito das empresas será, você não tem mais funcionários, você tem sócios, você está empoderando todo mundo, vai acabar as empresas que imaginam que pode ter comando e controle, acabaram. Agora, a maneira de você fazer o accountability, então você vai trabalhar com empoderamento, confiança, e o accountability vai ser diferente. Né? Então, cada um é responsável todo mundo é empreendedor do seu próprio projeto. O que eu digo, eu falo uma diferença entre empreendedor e empresário. Empresário corre risco, empreendedor trabalha com um propósito, com uma causa. E eu falo, seja empreendedor arriscando com o CNPJ do outro. Porque daí um dia você pode arriscar com o CNPJ. Então, eu não quero nenhum funcionário, eu quero só empreendedores que estejam apaixonados por aquilo. Para mim, a empresa será isso, um conjunto de pessoas que compartilham o mesmo propósito, todo mundo sendo empreendedor da sua área, mas compartilhando um propósito comum, fazendo alguma coisa que faz diferença para a sociedade. Para mim, é exatamente isso. E aí, e pensando em relação às habilidades, o Bernardinho falou um negócio seguinte, não, as pessoas vão se formar em engenharia, direito, tal, que ele está falando do Flávio, né, lá na frente e tudo mais. Eu acho o seguinte, ninguém mais vai se formar, você não vai mais entrar no curso de engenharia, direito e administração. Agora, você vai começar a entrar na universidade. E aí você vai ter aquele conjunto de competências que você precisa desenvolver. E você vai pegando aquelas competências e, de repente, você é um administrador, como de repente acontece você... nos Estados Unidos, né? Você passa os primeiros anos, você passa... Isso, Flávio. E depois isso. Agora, o que eu acredito... perfeito. Agora, e o que eu acredito? Que a gente tem que ter algumas dessas competências que são core para a universidade inteira. Dentre elas, o esporte, dentre elas, o empreendedorismo, dentre elas, a responsabilidade social, enfim. Então, tem várias... A oratória, a capacidade sua de expressão, né? A leitura e a interpretação, porque não é só ler, é ler e interpretar, conseguir entender aquilo. Então, se a gente conseguir algumas, e eu acho que aí o esporte, nesse novo momento, se você não fizer alguma atividade esportiva no qual você vai desenvolver determinação, garra, disciplina, perseverança, ou o que é que seja, você não se forma. Você não pode dizer que você é um médico, que você é um engenheiro, que você é um empreendedor, que você é um dentista, ou enfim, ou um chefe de cozinha, se você não fez esporte, se você não desenvolveu aquelas habilidades. E, por exemplo, a responsabilidade social nada mais é do que desenvolver a empatia. E a hora que você fala do esporte, Bernardinho, o que é o não? É não saber lidar com a frustração. Exatamente. Isso é o não. E você a melhor maneira de você aprender a lidar com a frustração aí a gente entra muito no esporte, as coisas que você tomar liberdade aqui de usar um pouco da cultura do judô, que eu acho que ajuda bastante, e o esporte em geral, né? Eu estou falando do judô, mas o esporte em geral. A gente cresceu numa sociedade que está sempre ensinando a gente a vencer, né? E com o advento aí de redes sociais, você vê cada vez mais coisa bonita, legal, só tem coisa boa no Instagram das pessoas, né? E as pessoas falam cada vez menos de derrota, né? Eu brinco que normalmente você vai postar uma foto no Instagram, se você na rede social horrorosa, você estiver bem, você posta, você nem reparou, você está preocupado com você bonito na foto. Mas a verdade é que uma sociedade, alguém que não saiba perder, não está preparado para enfrentar uma longa jornada, né? Então, acho que o esporte tem uma força muito grande nesse ensinamento, né? O esporte, ele ensina a perder. O esporte, ele dá o luto. A gente tem um amigo em comum lá, Israel, que fala muito que essa geração videogame, quando perde um jogo no videogame, ele bota game over, ele bota play again, né? Então, ele não tem luto. O esporte dá luto, né? Eu cresci sofrendo com as minhas derrotas. Eu fui fazer outro dia um reality na Globo, lá do judô. Eram 8 atletas. Aí teve um evento que, bom, o atleta do meu time era o meu time contra o time do Thiago Camilo, que é uma sumidade no judô, enfim, era um time contra o time. E o meu atleta perdeu, a minha atleta, na verdade. Aí quando eu fui falar com ela, ela chorava, ela não parava de chorar. E eu saí dali e falei, caramba, eu fui inventar essa dor, né? Porque eu inventei reality ali junto com a Globo, eu inventei essa dor, eu inventei esse choro. O que eu fiz? Fiz uma cagada, fiz besteira. Aí no dia seguinte, quando acordou, eu tomei café com ela estava ótima. Aí eu falei, cara, que bom que eu dei essa dor para ela e ela enfrentou essa noite e voltou hoje mais forte. Ela está pronta para uma próxima derrota, ela enfrentar a próxima derrota da vida que ela tiver. Então, essas metáforas da derrota que o esporte traz para a gente,
eu acho que são assim absolutamente fundamentais para a gente formar uma sociedade saudável e pessoas preparadas para lutar. Porque a luta vem de grandes derrotas o tempo inteiro. E quando a gente está falando de não, estou chamando de derrota, estou chamando de cair, se a gente não se preparar para perder, a gente não está pronto para vencer, porque a gente vai vencer perdendo muitas vezes, né? Então, bom, eu estou empolgado aqui, desculpa. Não, eu queria ter uma continuidade. Eu acho tão lindo isso que você está falando, porque realmente é o que eu acredito, e acho que o esporte ele tem muito essa coisa da meritocracia, né? Então, o processo do atleta, às vezes, é muito mais importante do que aquela medalha ali. Claro que a medalha é, né, o auge, né? Mas aquele processo, ele é fundamental, porque ele te ensina o quanto a meritocracia é especial. Quer dizer, você conseguir as coisas por mérito, porque treinou, porque foi disciplinado, porque colocou paixão, pelo espírito de equipe. Porque é tão mais humano, né? Qualquer modalidade... Estou chorando aqui, estou emocionadíssimo. Por mais que a modalidade Claudinha, seja individual, tem um lance, tem sempre uma equipe por trás junta. Então, acho que o espírito de equipe, a disciplina, a paixão e essa coisa da meritocracia é lindo demais, né? A gente tem um princípio, depois eu vou ficar quieto um tempo, prometo. Tem um princípio do judô, que é o Jita Kyoei, né? Jita Kyoei, a tradução literal é benefício e prosperidade mútua. E a gente traduziu lá no nosso instituto, no Reação, com construir, conquistar e compartilhar. Então, a gente pressupõe que uma jornada completa precisa desses três movimentos, de construção, de conquista e de compartilhar o que você conquistou, né? Quanto maior o impacto que você gerar diante de alguma conquista que você tenha tido, maior o sucesso que você vai ter. E a gente está numa geração hoje que tem muita dificuldade de apreço pela construção. Ela quer conquistar sem construir. E muitas vezes quer compartilhar o que não conquistou. É só você ver os Instagramers aí da vida que não. E a galera gosta disso. O que mais me surpreende é que essas pessoas ganham voz. Então, e quando você fala de estudar para a prova, né? Que as pessoas querem estudar para ganhar uma nota, ou querem. Até a gente dá palestra, o Bernardinho muito mais do que eu, mas eu eventualmente também dou. E as pessoas querem falar de meta. A gente tem que bater meta. A meta tem que ser menor do que... A gente tem um princípio no judô que diz que o judoca ele não se aperfeiçoa para lutar, ele luta para se aperfeiçoar. Né? É o inverso. Você não tem o objetivo... É aprender por aprender, é construir repertório por construir repertório. É o espírito permanente de faixa branca, independentemente de ser faixa preta. É parecido com o que o Daniel falou da prova, né? É parecido. Exatamente. Então, eu acho que grandes professores que iluminam caminhos precisam fortalecer... essa mensagem do apreço pela construção e não só pela conquista, e depois pelo compartilhar. Né? Aí, para finalizar aqui o tom professoral, tem um grande samurai da história do judô, da história do Japão, que é o Musashi, né? Que é um livro incrível, é um livro longo, grande, enorme, 2.000 páginas, mas vale a pena ler, hein, Bernardinho? Isso aí é bom pra cacete. Conheço a história dele, professor. Tem o livro dos 5 Anéis, que é um livrinho mais pequenininho, e o outro são 2.000 páginas. Esse é o livro que vale a pena ler. É porque o Musashi escreveu o livro dos 5 Anéis, que são... como se fossem... são mensagens dele num livro menor. E tem o livro romanceado, que é o livro mais lido na história do Japão, que é o livro Musashi, que é um livro de 2.000 páginas. E ele tem uma frase que, para mim, é muito legal, que até nos inspirou nesse tal caminho, né? O nome da nossa metodologia é o caminho. E o caminho sempre pressupõe construir, conquistar e compartilhar. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte: os homens devem moldar seu caminho. Quando verificares o caminho que tu fizeres, terás se tornado o caminho. E eu acho que isso significa você construir um grupo de pessoas, que as pessoas passem a se construir, conquistar e compartilhar o tempo inteiro. E é isso que eu acho que precisa, né? Quando você fala de... O aluno está preocupado só com a conquista, ele não está preocupado com a construção para tirar 10 na prova. Se ele colar e tirar 10, está valendo. E fazendo uma relação com o esporte, se o cara usar doping e ganhar uma medalha, também está valendo. Ele ganha uma medalha. Verdade. Ele não entendeu que o importante é a construção também. Eu estou falando o seguinte, o Daniel, quando ele colocou essa questão, essa reformulação, essa nova visão, a nova forma de educação, de esporte e tal, a forma de nós instigarmos ou gerar, resetar um pouco essa mentalidade de não construir, tem a ver, o esporte é uma ferramenta importante, porque você vai conseguir executar qualquer movimento no esporte, seja lá
um golpe no judô, um gesto, se você repetir, ou seja, a condição é necessária, você não vai conseguir, você não vai ter nenhuma conquista se não... A excelência, né? Tem um caminho. O Jack Ma fala isso, né? Você tem as matérias acadêmicas, diversas coisas importantes que você tem que fazer. No contraturno, o que é? Esporte, arte, empreendedorismo. Ou seja, desenvolver skills e competências que não são hoje, né? Não tem a relevância, mas você desenvolver isso. Como é que você gera consciência em alguém que o importante é a construção, é a base de tudo? Não, eu quero aqui, eu quero rápido, imediato, tem que estar aqui. Se eu não conseguir aqui, tem alguma coisa errada. Então, isso é muito complexo. Então, quando a gente fala dessas pequenas provas, essas pequenas provocações, como o Daniel falou, de instigar, olha, 2 horas sem o celular. Vai perder todos os alunos. Não, é 2 horas sem. Se você não é capaz disso, você não é capaz de outras coisas. Assim, aquele negócio, o caminho é mais importante do que o destino. Sem dúvida. Né? Exato. E é isso. Entendeu? É isso. Você ganha o ouro. Né? Ganha o ouro. Quando você perde, o luto te acompanha. Londres 2012, a 4 pontos do ouro olímpico, a gente perde no final. Foi um luto, foi uma dor rasgada. Ficou ali. O que você vê com você? Fica ruminando aquilo. No dia seguinte, anos, insônia e tal. A vitória, o ouro e tal. No dia seguinte, você senta e fala assim, e agora? O vazio da vitória, sabe? Eu não vou ter mais esse time para treinar. O processo que me apaixona, que me instiga permanentemente, eu não vou ter mais. Porque aquele grupo já não existe mais. É um novo grupo que vai vir. Entendeu? Agora, essa é a minha grande questão hoje. Nós precisamos construir, né, remodelar o modelo, para que a gente possa, efetivamente, retomar aquilo que, eventualmente, por outras formas de ser, por um mundo diferente, por não ter a informação imediata ligada aqui, por tudo isso que envolve o mundo moderno, de valorizar a construção, para que se valorize a conquista e se possa compartilhar. O Flávio falou uma coisa que é fantástica, perfeita. Porque se eles compartilham aquilo que sequer conquistaram, viram, não tem noção do que estão compartilhando. Exato. E a doença da modernidade, depressão, tem a ver com likes ou não likes, se estão, se não estão. É vazio demais, né, Bernardo? Então, eu digo assim, nós precisamos realmente trazer, né, conteúdo verdadeiro, consistência para as coisas. Né, que o Daniel falou, você tem que entrar, tem uma série de competências, de áreas, né, que vão te apaixonar. Eu quero ir por aqui. Eu não sei se vai ser engenharia ou não. Eu, aos 18 anos, decidi fazer engenharia. Eu falei, cara, não era isso que eu queria. Aí, nas eletivas, eu fui migrando, mestres me instigaram, isso. Né, me fizeram, falei, não, economia, e adorei, né? O Paulo Guedes foi professor. As experiências valeram, não valeram? Isso. Da engenharia, Mas claro, um modelo diferente, onde você tem essa possibilidade, certamente é uma coisa que vai seduzir muito mais as pessoas. Com certeza. Eu acho que o Bernardinho está falando, tem uma pergunta da Alexandra para Claudinha e para o Daniel. O que as instituições de ensino estão aprendendo, né? O que muda daqui para frente depois do coronavírus, né? Acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, essa questão das competências, né? Bom, se a gente for pensar, né, todos nós somos iguais perante o coronavírus, mas as oportunidades não são iguais, né? Então, eu acho que nós, como educadores, a gente tem que cada vez mais fomentar e se preocupar com o que de fato é legítimo, com o que de fato é sustentável, olhar para as pessoas com igualdade, buscar isso, fomentar isso. E aí eu passo a bola para o Daniel para ele dar continuidade. Eu acho que... Não, eu concordo totalmente com você, Cláudia. E assim, primeiro que o aprendizado, eu falo, é irrestrito, né? É enorme em relação à nossa maneira de se relacionar. Eu acho que a gente nunca mais volta a ser o mesmo, né? E aí não é só a respeito do ensino à distância. Eu acho que está todo mundo aqui, o Flávio estava contando um pouco do privilégio. A gente está em gaiolas de ouro, né, nas nossas casas. Então, e aí, teoricamente, eu estou aqui em casa, estou aqui com meus filhos, estou almoçando, aí tá bacana, tomando um vinho aí e tal. Agora, a hora que você pensa o que está acontecendo ali do lado, na comunidade, o que está acontecendo com os outros, aí você não consegue dormir, aí você passa mal, aí você fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu tô com aquele sentimento meio lista de Schindler, sabe? Tudo que você faz ainda parece que é pouco, porque tem mais gente acontecendo e tem gente que come. E isso é um negócio que a gente...
louco. E aí, o que A tá cena de acontecendo? filme da minha vida. Não, e agora a gente É o final do filme, né, eu Daniel? vou pegar aqui meu vinho, eu vou pegar meu vinho para a gente refletir sobre, para a gente Você continuar trouxe essa a cena discussão. de filme da minha vida. Mas É o final do filme quando ele percebe que ele podia fazer muito mais, né? Pois é. É a cena mais difícil, é a cena que eu mais chorei na minha vida em filme, porque eu coloquei muito. Quanto mais faço, mais sei que nada faço, né? Eu acho que é uma. E aí o seguinte, quanto mais sei que nada sei. Gente, as pessoas... Não, mas quanto mais faço, sei que nada faço. Eu estou parafraseando aí, Sócrates. Mas... Pedem live para cá, leva lá. Tá tomando vinho, Bernardinho? Toda empresa pede uma live agora. Não, essa cena do Schindler é muito forte. Toda vez que pedem uma live agora, uma empresa pede uma live, não é um debate para... Eu falo, tudo bem, eu quero uma contribuição para... Então, eu fiz uma live hoje, tem um projeto... Ótima essa ideia. Isso aí. Vamos lá para a empresa, tem uma reunião e tal, ok, vamos doar para uma instituição na sua cidade. Então, hoje foi para um projeto Luz em Curitiba, a empresa tem uma sede lá. Então, é o seguinte, eu estou aqui trabalhando, produzindo, vamos fazer. É pouco, deixa de xinga, mas vamos fazendo. E as pessoas têm esse projeto aqui, vai querer abraçar o projeto lá, o cara tem condições. Então, você já, você está aí, está crescendo, porque você está trabalhando com tecnologia, a crise é uma oportunidade para você, vamos lá. E os caras falam, sim. Então... E sabe, o que eu estou fazendo no meu tempo aqui é o seguinte, eu como presidente do conselho, Marcelo, que é meu sócio, também é fundador da AMA, ele é o CEO, então a gente meio que se dividiu, ele está lá no dia a dia de todos os desafios que tem nesse momento, como outras empresas e tal, mas o que eu estou muito fazendo, além de estar junto com ele, mas, assim, então a gente hoje está fazendo, tem o ensino à distância, está usando a tecnologia, mas o desafio é efetivamente esse despertar do professor enquanto mestre. Boa. Hoje tem 4.000 alunos trabalhando em telemedicina, aluno de medicina, fisioterapia, de enfermagem, ele está fazendo, está ajudando com cesta básica lá. Hoje, nesse momento, né, eu vou depois anuncio aqui, sabe o que aconteceu? Eu sou do Gerando Falcões, né, do Conselho Gerando Falcões. O Edu ia fazer uma entrevista, o Eduardo Lira, e eu mandei um áudio para ele. Falei, Edu, além de falar pegar a cesta básica, fala também que as pessoas não podem demitir. Duas coisas. Compre futuro. Compre o brigadeiro futuro, a limpeza da empregada futura. Compra um voucher. Compra futuro. Isso. Uma coisa é você doar, outra coisa é você estar comprando o trabalho, mesmo que você não vai usar depois. Compre o futuro. A segunda coisa é não demita. E aí sabe o que aconteceu? Travou um pouquinho. A gente vai lançar hoje. Daqui a pouco, o manifesto Não Demita, 30 empresas, das maiores empresas do Brasil, né, assinando o manifesto falando não demita. E eu quero que seja um movimento incentivando todo mundo aqui nesse momento. E, Daniel, esse movimento ele não precisa ser só o jurídico, ele já pode começar na casa da gente. Não, é lógico. Não, olha, o que eu quero... Tem em casa, né? Com as pessoas que nos ajudam, os nossos anjos da guarda aqui, nossas assistentes, porteiros. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Boa. O que muda? Eu acho que muda a maneira como a gente enxerga o mundo, a maneira como a gente enxerga o outro. Né? É quase como... acabando não, mas está diminuindo a miopia que a gente tinha. Porque falar, você tem um instituto, você é uma exceção, você sabe disso. Quantas vezes você vai falar lá, o cara fala, se der eu ajudo, se não, não. Aí você vai falar com a Cláudia, ótimo, porque ela também tem a mesma visão. Mas você não acha Cláudias em toda esquina, muito pelo contrário. Então eu quero dizer o seguinte, e é verdade, né? Eu estou falando muito sincero. Então é o seguinte, o que eu acho que está acontecendo, a gente muda. Se a gente não fizer alguma coisa pelo outro, né? Eu falei há pouco o seguinte, tem um maestro, chama Benjamin Zander, e ele fala que o sucesso é a quantidade de pessoas com o olho brilhando ao seu redor. Isso é sucesso. E eu acho que, quem sabe, essa seja a essência nesse momento de mudança de visão. Né? Você vai querer fazer um negócio e ganhar o máximo para si. Né? Não sei se eu já falei aqui, mas os dois lados têm vontade de tomar champanhe junto. Sabe? Então, não é um negócio que tem que ser bom só para você. Tem que ser bom para os dois. Não vale só uma sociedade onde você acredita que... Eu acho que uma das coisas que mais me deixa mal é a gente ter dois tipos de escola. Uma escola para os nossos filhos e outra escola para os filhos das pessoas que trabalham na nossa casa. Como se fosse uma coisa que seja normal. Não é normal isso. Não é normal. A gente ter dois níveis de escola. Porque
a educação tem que ser algo totalmente inclusivo, todo mundo tem que ter o dom, as habilidades são distribuídas homogeneamente, de uma maneira homogênea na sociedade como um todo. Então, quantos Flávios ou Bernardinhos a gente poderia achar hoje nas comunidades que simplesmente foram perdidos porque a gente não deu chance para eles? Entendeu? Então, eu acho que olha só, Daniel, mais do que isso, é um passivo enorme para os teus filhos, né? Eu estudei numa escola aqui no Rio de Janeiro, onde eu cresci, que tinha um negro na escola inteira. E eu treinava judô no subúrbio do Rio de Janeiro, em Piedade, porque lá era onde tinha melhor lugar para treinar judô. E lá eu tinha gente de tudo que é origem social, brancos, negros, todo tipo de... todas as origens, e ficaram meus grandes amigos. Eu cresci nesse outro ambiente. Enquanto meus amigos da minha escola privada viviam naquele gueto ali, sem ver o mundo. Então, na verdade, ali que eu encontrei o mundo real. Então, eu acho que se o Reação existe hoje, e não só comigo, eu sou mais um, Reação virou muito maior do que eu, felizmente, mas eu entrei nessa história toda porque eu perdi... me colocaram óculos ali. Eu não tinha esse óculos na minha escola. Então, cara, E que bom que você teve essa oportunidade. É muito ruim, não é para o pobre que não tem acesso a uma escola de qualidade. É para o rico que tem acesso a uma escola de qualidade e que não tem e que não consegue botar o óculos para matar essa miopia para ver outro lado. Exatamente isso, Flávio. Só para completar isso aqui, eu falo para caramba, é que eu estou muito super... Tá uma delícia aqui essa conversa. Mas, assim, você sabia que assim, as escolas inclusivas, né? Eu estou falando de crianças especiais, não é de pobre, rico, nada disso, não é de diferença social, mas eu estou falando de crianças especiais que têm síndrome de Down, que tem uma deficiência visual, que tem alguma deficiência. Todas as escolas inclusivas, olha que coisa legal, todas, se tem uma criança inclusiva dentro da sala de aula, todas, é bom para a criança? Pode ser, mas é muito melhor para os outros, porque desenvolve muito mais o espírito de cooperação, a empatia, o olhar do outro, o entender que tem gente que é melhor que você, mas tem gente que é pior que você, para a competição. Então, a vida real, né, gente? É a vida real. Então, essa integração, efetivamente, da sociedade, entendendo que a gente faz parte, efetivamente, de um todo, né, e não ficar enclausurado, ensimesmado, intramuros, é o que vai fazer a gente... E eu acho que, voltando na resposta da pergunta que foi feita, eu acho que, quem sabe, esse seja o maior aprendizado. Né? A gente está abrindo nossos olhos para esse momento. A frase que vai ser abominada no momento é que ela vai cuidar da sua vida. Acabou com isso. Vamos cuidar da vida dos outros. Acabou, não é verdade? Olhar para o outro. Né? Olhar para o cara que está do lado. A gente tem que realmente fazer. O Flávio falou né? Compartilhar. O compartilhar, ele surge, a ideia do compartilhar era compartilhar um pouco do esporte me deu, e eu nunca esperei isso, porque não imaginava isso, com gente que não tinha acesso ao esporte, que via como uma ferramenta importante. E nós entramos nas escolas, comunidades, mas a minha ideia era estar nas escolas, na escola pública. Para quê? Para levar qualidade à escola pública, ou seja, para ela se tornar próxima, que na escola dos nossos filhos, poxa, tem um esporte legal, tem uma coisa legal, e os outros que não têm nada, que quer ter uma quadra? É lá que eu quero compartilhar esteja. O habitat da criança, a escola com qualidade. Levar a essas crianças, né, essa oportunidade. E dentro desse contexto, Bernardo, o que acontece? A gente tem os grandes atletas, nossos grandes atletas, muitos ali são sobreviventes. Eles sobreviveram, eles chegam a uma Olimpíada porque eles são sobreviventes. Por quê? Porque eles precisam. Eles estão ali porque eles precisam. É para sobreviver. São extremamente talentosos, mas estão ali porque eu acho que, a gente falando de igualdade, eu acho que setores como a cultura, o esporte, são fundamentais, porque realmente unem tribos, né? E cada vez mais a gente está vendo isso, né? O quanto a cultura e o esporte, eles são pilares importantes para que a gente consiga fazer essas misturas. E aí começa a ter a tribo do bem que vai ajudando, que vai apoiando, né? O programa de responsabilidade social que a gente tem, com pilares de cultura e esporte, exatamente por isso, porque a gente percebe que é legítimo e que funciona. E outra coisa, nós que, né, por exemplo, o Bernardinho, que tem a escola dele de vôlei, Flávio, que tem o Instituto Reação, a gente, até um tempo atrás, as pessoas faziam bem e meio que era discreto, né? Tinha essa coisa, não, vamos ser discreto, não vou contar para todo mundo coisas boas que eu faço. É um negócio de louco. Você tem que contar, você tem que chamar atenção. É para regimentar mais gente, né? Isso é exemplo. Hoje a gente vê, por exemplo,
hoje a gente vê um Marcelinho, que saiu agora das quadras, que também é amigo nosso de basquete, que já está com a escola dele de basquete nas escolas públicas. Olha que espetáculo! Isso foi inspiração do Bernardinho e do Flávio, ele fala isso, né? O Neto também, com a escolinha dele de basquete também. Então, assim, a gente o Zico e tantos outros, é importantíssimo os grandes atletas que já estão fazendo a diferença, se preocupando, porque já tem tempo, já podem fazer isso, exemplos, isso na cultura, na educação, em todas as frentes. A cidadania, ela tem que estar atrelado a qualquer movimento que a gente faça. É a tribo do bem cada vez maior e mais forte. Eu acredito muito nisso. E eu acho que é mudar um pouco também, que eu acho que é importante, a perspectiva do que significa isso. Eu cresci numa cultura, e todos nós, né, do assistencialismo, né, que eu acho que começam os movimentos a responsabilidade social ela é precedida de movimento de assistencialismo social. E eu comecei assim também, né, entregando coisa na rua, achando que eu era especial, que eu estava fazendo aquilo lá. E eu bania, assim como o Daniel falou que baniu o online, o virtual, a gente baniu a inclusão social, porque a inclusão social pressupõe sempre que você está incluindo quem está na pirâmide social ali na base. E quem é incluído numa relação, por exemplo, como a minha, quando eu dou aula no Reação na Rocinha? São eles ou sou eu que estou sendo incluído? Eu subi de faixa preta e no primeiro dia eu desci de faixa branca. Eu falei, opa, eu estou achando que eu fui nessa cultura do assistente ali, vou ajudar os pobrezinhos a conhecerem o meu mundo, porque é o meu mundo que vale algo, e vou levar eles para esse lugar impressionante. Você aprendeu muito mais com eles. Então, a gente agora, por exemplo, contratou um professor lá no Reação, que é maravilhoso, é o Breno, me liga todo dia, uma figura. Ele tem síndrome de Down e é faixa preta de judô. E ele é professor lá do Reação. Foi um desafio colocá-lo lá, porque o meu time estava um pouco preocupado e tal. E eles começaram entendendo que era algo para o Breno. E eu demorei para... Eles agora entenderam, não é para o Breno que eu estou fazendo isso. Eu não sou legal com o Breno. Eu adoro o Breno, enfim, mas eu estou fazendo isso por vocês e pelos nossos alunos e por todos nós. A integração... Aí a gente baniu a inclusão. Qualquer inclusão que a gente faz sempre pressupõe uma hierarquia, né? Então matamos isso, a integração. É parar de achar que a gente é bonzinho. Às vezes as pessoas olham para mim e para pessoas como nós no Reação e outras pessoas e acham que a gente é legal. Pô, que legal que está fazendo. Não é nada de legal, é impositivo a gente criar essa cultura de misturar e de integrar, porque eu aprendo mais do que ensino lá, é um clichê, mas eu aprendo tanto quanto, vamos parar de ser clichê, sem clichê, aprendo tanto quanto e todos nós viramos uma coisa só, sabe? Eu acho que isso que a gente está vendo de quarentena, aí eu, por exemplo, agora a Vânia vem aqui 2 vezes por semana e arruma a casa, né? Que ela é nota 10, é minha CEO aqui. Eu agora combinei com ela, Vânia, olha só, eu tô limpando a minha educação torta. Ela me dá coach por telefone para eu limpar a casa, lavar a roupa, fazer sensacional. Eu continuo pagando a Vânia, mas a Vânia é minha coach virtual. Ou virtual não, com tecnologia. Eu tô aprendendo tudo. Ela já me ligou. Tirou o kimono da máquina, Flávio? Eu tirei sim, Vânia. Já botei ali para secar, bota para secar não sei aonde. Eu pago normalmente ela, aquela história de não para de pagar, e ela tem uma missão. Ela tá me educando, pô. E eu não fui bem educado nesse sentido. Coitada da Vânia, a missão da... Dentro desse contexto... Era mais fácil ela tá fazendo as coisas dela. Ela tá tendo mais dificuldade agora. Tem que pagar até mais, na verdade. Dentro desse contexto, tem uma pergunta maravilhosa. O Elcio está perguntando, essa é a 4ª revolução industrial que a gente está vivendo nesse momento? Daniel? Olha, eu escutei um negócio que questionando, né? O Murilo Gun ele falou assim, isso aqui a gente está na era da mudança ou efetivamente agora uma mudança de era, né? E quem sabe a gente esteja numa mudança de era, né? Eu não sei nem se é a 4ª revolução industrial ou não. Eu acho que quem sabe mais forte que isso, entendeu? Então, eu acho que a Revolução Francesa já faz muito tempo, né? Então a gente já está na hora de mudar mesmo de era. Eu acho que quem sabe é isso. E aí, na minha cabeça, eu não sei se seria uma revolução industrial, mas eu realmente imagino que vai ser que é um momento da ampliação da consciência, ampliação, redefinição das relações humanas, redefinição do que é ter sucesso, do que é ter valor,
né? Então, qual que é o seu papel? Não dá para a gente viver, não dá para você ir bem numa sociedade que vai mal, entendeu? Quer dizer, então você tem que realmente estar entendendo, tá entendendo o seu redor. Eu acho que é isso. Eu acho que é um negócio até mais profundo, entendeu? E, enfim, então essa é a minha visão aqui nesse momento. Algo realmente. Não, eu falo o seguinte, quando você passa por uma doença, ou você perdeu um ente querido, você passou por uma doença grave, você sofreu um acidente grave, você não sai o mesmo. Você sai diferente, né? Você repensa. E a gente coletivamente está passando por uma doença grave, por um acidente grave, por um momento grave. Pô, a gente não pode, a gente tem que sair daqui melhor. É um desperdício. Então, quem está esperando a crise do coronavírus passar, está ficando louco. A gente não tem que esperar ela passar, a gente tem que viver ela. É o que o Bernardinho falou. Viva o luto para que você possa ser uma pessoa melhor. Vamos viver este luto, vamos viver este momento que a gente tem que não pode sair de casa, não pode abraçar, vai ser aniversário da avó da minha mulher, da minha sogra. Tenho 94 anos, eu não vou poder dar um beijo nela. Ela vai fazer 94 anos agora sábado. Eu vou falar com ela, eu vou chegar até a porta da casa dela, dar um tchauzinho e mandar um beijo. Olha. Pô, a gente, de verdade, a gente vai ter que sentir isto. Isso daí não machuca? Machuca. Não sei se é mais ou menos do que perder uma Olimpíada, mas eu quero falar para você o seguinte, de verdade, assim, o momento que a gente está vivendo, nós coletivamente seremos diferentes. E para que a gente seja coletivamente, a gente tem que ser individualmente. É o crescimento individual de todo mundo. Esse, para mim, é o momento, uma mudança de era mesmo, entendeu? Que a gente vai viver. Para a gente encaminhar para o final da nossa conversa, eu queria um pouco de avaliação de vocês. Bernardinho, faz as suas considerações aí, faz o seu balanço do que a gente está vivendo, o que você acha que vai acontecer? Cara, eu concordo plenamente com o Daniel. Com o Flávio, a gente está alinhado, né, o nosso propósito, ele tem, né, os nossos valores, eles não vêm da gente, vêm dos nossos ancestrais. Né? O avô dele foi um grande jurista e ele, junto com meu pai, ele, mais velho que meu pai, fundou um escritório e desde então criaram, né, digamos assim, um lugar onde muitas pessoas se desenvolveram. E aí o tio do Flávio, irmão do Flávio, pessoas todas lá. Então, assim, há uma conjunção aí de valores que vêm diante da gente. Né? Mas muito bacana poder estar conversando com o Daniel, a Claudinha, que a gente está aí há muito tempo, né, dividindo essas nossas preocupações em relação à formação das pessoas, que os atletas sejam vistos não apenas como máquinas de prover desempenhos esportivos, mas muito além disso. Né? Então, acho que tudo isso, assim, estamos olhando ali, vivendo, e acho que é um momento de grande reflexão. Uma coisa é certa, se nós não sairmos diferentes, porque nós não aprendemos nada. Desperdiçamos uma oportunidade terrível e vai ser uma frustração gigante. Eu não acho que há como nós sairmos iguais. Podemos sobreviver, números podem vir a ser iguais de alguma forma, mas a forma das relações. A Revolução Industrial, de certa maneira, mudou a relação de tantas coisas. Então, ela foi uma revolução que foi além da questão apenas da linha de produção para questões muito mais de consumo, etc, etc. Né? Acho que tudo isso também é uma revolução nesse aspecto. A revolução, ela pressupõe um movimento mais de, não uma evolução, mas realmente esse trauma. Não é como se seria um trauma, né? O Daniel colocou muito bem, e não sair diferente. Você pensa, repensa, reflete, olha, dá valor às coisas, vê um mundo diferente. É fato. É fato. Então, acho que é um convite à reflexão, porque toda reflexão ela nos leva a uma mudança, uma reflexão nos leva a uma mudança. E a mudança gera um crescimento. Nós queremos crescer como sociedade, como, né, humanidade, melhorar como tal. E ela pressupõe uma reflexão. Então, é de refletir, lendo, conversando, ouvindo, né? Se colocando em empatia, se colocando no lugar do outro. Estava até mostrando aqui hoje, cadê o livro? Estou relendo um estudo de Harvard sobre empatia. Empatia. Né? Mas talvez a gente viva, né, um momento, mais do que nunca, da importância disso. Olhar o outro, se colocar no lugar do outro, ouvir o outro, sentir. Né? Falou, como é que a gente pode falar em isolamento social, que é necessário, quarentena, né, para uma pessoa como o Flávio,
conhece famílias que moram 10 metros quadrados, 6 pessoas. Não há como, né? De forma pragmática, você isolar as pessoas, não está se tocando permanentemente. Então, mas, de qualquer forma, é um momento de reflexão. É um momento que a gente colocar uma série de questões, né, que não são prioritárias. Por isso que eu acho que o esporte tem essa consciência de que o esporte é muito bacana, a competição de alto rendimento é apenas a cereja do bolo, processo, né, o aprendizado, o caminho é o mais importante. Eles têm plena consciência. O Olimpíada será daqui a um ano. Bacana. Vamos adaptar, como tudo é adaptar, vamos reagir, fazer, vamos priorizar o que tem que ser priorizado. Né? E, Daniel, só para fechar, a última mensagem é o seguinte, né? Nos convoque para participar no sentido da divulgação desse projeto. Tem muitas pessoas pequenas aqui e ali, essa iniciativa de eu, já aqui na minha tribo, divulgando, olha, contrata, né, serviços, faz, é o seu personal trainer, tal, que você não vai usar agora, ou vai fazer online, mas pague, faz e consome lá na frente. Né? O pessoal que, de repente, a manicure que não vai, o que é que seja, das moças, né, que quer que seja. Né? Mas é esse movimento, não demita. Né? O Bernovich, no livro Hard Things About Hard Things, que é uma bíblia do empreendedorismo, na minha opinião, é o lado difícil das coisas difíceis, ele diz o seguinte, que ele tinha um grande boss dele no passado, quando ele começou a empreender, que ele falava que você tem que primeiro cuidar das pessoas, seu time, das pessoas. Então, falando de um time chamado Brasil, de um time chamado Mundo, ou das nossas tribos. Ok. Nosso grande empreendimento é esse país, na verdade, em última instância. Seu time. Depois o seu produto. O que a gente faz, como é que é tal. E por último, o seu profit, seus resultados. Se você não cuidar dos primeiros, os outros não vão rolar. Na verdade, não importa. Então, é gente, nós estamos falando aqui de educação, de skills, de ferramentas, de olhar para o outro e que, obrigado pela oportunidade, Claudinha, pelo convite. Muito agradece a aula, Bernardinho. Obrigado aí. Valeu. Flávio, suas considerações finais. Como é que a gente sai dessa? Como é que a gente vai sair desse coronavírus? O que a gente aprende com tudo isso? Bom, primeiro deixar um beijo aqui para a Claudinha, para a Estácio, você eternamente grato, apoiadores do Reação a... Esse bobear já tem, sei lá, 10 anos. Então, obrigado por tudo, Claudinha e Estácio, aí para a garotada. Muita história de vida transformada aí com esse apoio tão fundamental de vocês. E Vanessa brilhando aí, porque é muito difícil conduzir um painel com tantas pessoas apaixonadas, né? Então, não, eu falei, 1 hora não vai dar, não. A gente já está quase 1h40. Eu falei, tem que ser quase 2, senão não vai dar. Lá no Reação, os outros coordenadores me dão um papel com caneta quando a gente vai fazer a reunião. Eles estão me educando. Você não fala, nota, e depois você fala, porque senão vai interrompendo todo mundo. Ah, é muito bom. Que prazer, né? Eu ainda estou aqui bebendo vinho, aqui conversando com vocês. Eu estou sozinho aqui na quarentena, né? Estou 18 dias aqui sozinho. A gente brinda com o espelho agora. Brindando com a gente. Nós estamos fazendo companhia, estou amando. Mas eu acho que assim, é chovendo molhado, mas a gente tem que repensar nosso papel no mundo, né? E eu acho que todo mundo está, de alguma maneira, fazendo isso. Eu ontem, pela primeira vez, eu saí de casa e fui fazer compra com meus pais, que são mais velhos, grupo de risco, mais de 70 anos, e fui no supermercado. Eu fiquei assim muito emocionado, né, com o pessoal que estava trabalhando lá. Obviamente as pessoas mais pobres ali na caixa, essa galera, e conversei com todos eles. Como é que tá, cara? Como é que você vai para casa? Como é que você tá vindo? Porque eu fui de carro, entrei lá tava no bolso com o meu álcool gel, fiz tudo e fui embora com o álcool gel, cheguei aqui. Mas esse lugar que eu tô hoje, que eu acho que todo mundo tá um pouco, eu acho que é um lugar assim muito bonito, né? Que eu acho que os países em guerra têm isso. O Brasil nunca enfrentou uma grande guerra. Vamos lá, Guerra do Paraguai lá para trás, então não vou nem contar isso, que não tem nada a ver com a nossa geração. Mas você vê como é que a Alemanha está enfrentando, por exemplo, esse período. Está enfrentando muito melhor do que outros países. Tudo bem que outros países que viveram guerra, eu não sei se eu estou saindo do lugar aqui que eu queria estar. Mas eu acho que num momento como esse, apesar de todas as diferenças sociais que fazem toda a diferença para esse momento, eu acho que a gente se humaniza mais e vê o outro como alguém mais perto da gente. Então, no nosso caso aqui no Reação, antes de eu me preocupar com a gente antes de se preocupar com cada um de nós, a gente se preocupou como é que a nossa pirâmide de Maslow lá era o Reação primeiro. Depois eu acho que era o mundo, né, que tem a ver com o Impão no Corona, essa campanha, e depois cada um de nós como a gente ia se virar. Aliás, essa campanha é maravilhosa. Impão no Corona é maravilhoso. Faz propaganda aí, muito bem. Muito bom. Mas eu acho que a gente inverter esse lugar que as pessoas têm do eu, para o nós, faz muita diferença no longo prazo, no médio prazo. Porque quando a gente olha para o lado, a gente, invariavelmente, não tem jeito, a gente vai crescer também. A gente está construindo um time invisível ali que vai ajudar a gente de alguma maneira.
Então, assim, é meu mantra de vida olhar para o lado, tentar olhar para o lado o tempo inteiro. Claro que eu faço muito menos do que eu poderia, mas eu acho que esse é um momento que a gente está fazendo isso, mais do que em outros momentos. E o importante é a gente não passar por isso tudo e esquecer do que a gente está vivendo hoje. É muito frustrante você ter... Eu, por exemplo, me sinto muito mal. Não é culpa, não é nada disso. É consciência mesmo do meu privilégio. Eu estar em casa aqui, numa casa ótima, com comida na geladeira, tudo isso, e saber que meus alunos estão numa casa de 10 metros quadrados, com 20 pessoas, 10 pessoas na mesma casa, e agora a gente está dando uma cesta básica digital de R$100 por mês, e achando que isso é legal, e eu fui fazer compra ontem para meus pais, porra, gastei R$800 para fazer a compra dos meus pais. É foda, entendeu? Então, assim, é um momento que a gente... E mesmo eu, que estou bem ou mal ativo nesse universo de responsabilidade social, Rocinha, Cidade de Deus, etc., assim, é um momento que eu olho e falo, puta que pariu. Desculpa o palavrão, não é nem por causa do vinho, não. É porque, de fato, tem que ter um palavrão. Que mundo doido que a gente vive, cara. Que loucura. A gente precisa reconstruir tudo. E tomara que esse seja um momento de começo para esse lugar que a gente precisa estar. Com certeza a gente vai sair mais forte dessa, né, Daniel? Eu não tenho dúvida, eu achei, Flávio, muito legal que você fala a indignação e, quem sabe, antes a gente achava normal. Né? A gente achava normal dar os nossos R$100 ali, achando e... Achava que estava ajudando, pra caramba. Achava que estava ajudando e estava fazendo mais do que até os outros. Eu acho que o que você fala até mexe mesmo aqui. Cara, eu adorei essa conversa com vocês, entendeu? Eu adorei mesmo, quer dizer... nem via, você falou que foi 1h40, para mim ele estava começando agora ainda. Então, foi bom, né? Foi incrível. Incrível porque a gente são pessoas que estão com a mesma visão e aprendi muito. Vocês anotaram, anotei coisa pra caramba aqui também, de vocês irem falando, e acho que é lindo. Depois eu quero assistir com mais calma vocês. Vai ficar disponível no YouTube para a galera que está perguntando. Não, é assim, ó. Mas assim, de verdade, agora, e aí uma outra sugestão, eu nesse momento tô tentando meditar, tô tentando ter um momento comigo mesmo. Uma coisa que eu escutei e eu estou tentando fazer é 1 hora por dia sair do meu mundo e entrar no mundo dos meus filhos. Entendeu? E não é ir falar com eles, aí, filho, o que você está fazendo? Não, desliga o celular, desliga tudo, vai lá e fica. E, ao contrário também, fazer com que eles entendam o meu mundo. Olha, sabe o que eu estou fazendo? Falei, vou fazer agora uma live, fiz não sei o quê, Natal, vem aqui, participa comigo, olha só o que eu faço. Né? E eu acho que esse também é um momento muito legal de uma integração, de você contar para os seus filhos o que você faz, ao mesmo tempo tentar entender o que eles fazem e tal. E aí, enquanto você estava falando aqui, vocês estavam falando, eu falo que eu acho que tem 3 coisas que eu queria que fala assim, que você quer ensinar para os seus filhos. Eu acho que primeiro é ter um propósito, a definição linda que eu vejo é Ikigai, que ele descubra, né, que é o termo japonês, que é razão de ser, né? O termo Ikigai, que nada mais é do que descubra o que você é bom, fazer o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que o mundo paga para. E aí você descobre o que é o seu propósito. E aí, além disso, você tem que saber fazer as escolhas, ter discernimento, porque nós somos o fruto das escolhas que a gente faz. E que a gente agora faça essas escolhas de uma maneira muito mais aberta, de uma maneira muito mais honesta, entendendo que a gente faz parte da sociedade. E a última coisa é não ter medo de errar, tenha resiliência e tudo mais. Enfim, eu digo que eu nem opa! nem perto de vocês, mas a única coisa que eu faço é jogar tênis. Às vezes eu assim como eu falo que quando você tem alguém que está jogando contra você ali, junto com você, na verdade, não contra, junto com você, que é melhor do que você, o seu nível aumenta, né? Quando você tem um adversário que é melhor ou tão bom quanto você, quando você joga qualquer um que é mais ou menos ali, tudo bem. Agora, quando você está ali com alguém que é melhor do que você, o seu nível aumenta. Então, eu quero dizer que hoje foi um prazer, porque eu acho que se eu tive aqui várias discussões e provocações e insights, né, foi uma construção coletiva. Eu não sou aquele cara tendo insight tomando banho, não. Eu só tenho insight... tal. Eu só tenho insight, mas eu me construo no coletivo. Então, foi incrível mesmo bater um papo aqui com vocês, porque
de alguma maneira, eu mesmo tive vários insights aqui nessa conversa. Então, eu que agradeço esse momento que foi muito legal para mim, independente, até mesmo do que eu falei, do que eu refleti aqui em cima do que vocês falaram. Super legal. Show! E quem possibilitou tudo isso foi você, Claudinha. A gente é que agradece para você. Não, você foi... Todo mundo palmas para você aqui. Muito bom, Claudinha. Muito, muito bom mesmo. A gente agradece essa oportunidade. Muito bom. Fico muito feliz. Assim, eu nasci com brilhos nos olhos, né? Quem me conhece bem como vocês sabem disso. Eu sou uma pessoa que sou uma apaixonada, uma inquieta, uma curiosa, e realmente eu gosto de ser feliz, eu funciono feliz, mas eu não consigo ficar feliz com tanta desigualdade, vendo tantas pessoas sofrendo tanto, não só nessa crise, mas ao longo de uma vida inteira, né? A gente vê o quanto pessoas têm muito e outras não têm nada. Então, eu acho que a compaixão, que é um negócio que está muito na minha essência, muito dentro de mim, acho que, às vezes, tem pessoas que não têm essa coisa da compaixão, mas pode exercitar e se transformar em relação a isso. Quando você vê o outro feliz, quando você faz alguma coisa para o próximo, é tão maravilhoso, volta para você de uma maneira tão especial, né? Quer dizer, você fica mais feliz. Então, eu, graças a Deus, assim, eu tenho uma grande sorte de ter grandes amigos de diversas tribos, como vocês que estão aqui agora, e os nossos amigos, que são a maioria em comum, e eu conto com os meus amigos para fazer isso acontecer, diminuir essa desigualdade tão absurda, tão cruel, e fazer com que esse mundo... e aí, falando de forma global mesmo, por meio da educação, por meio do esporte, por meio da cultura, seja um mundo mais alegre, melhor, mais criativo, mais lúdico. Aqui em casa, acho que a gente educa muito por exemplo, né? Os meus filhos viram tanto aqui em casa a mãe escolhendo o que de fato faz o coração vibrar profissionalmente, né? Eu nunca quis um emprego, eu sempre quis uma carreira, então eu sou feliz no meu processo, no meu dia a dia, que eu tenho um filho músico e o outro filho atleta, foi atleta de alta performance, e hoje é empreendedor, está construindo lá as coisas dele no basquete, na cultura. E eu fico muito feliz quando eu vejo isso, quer dizer, a gente formar pessoas, né, através de exemplos, eles que falam isso, tá? Eu só estou repetindo o que eles falam, escolhendo realmente o que os faça felizes, né? O que eles se sentirem de fato felizes. Então, é isso, gente. Eu fico muito, acho que o programa de responsabilidade que a gente construiu lá, e eu sou muito grata a Estácio, que me deu a oportunidade de criar, junto com um time espetacular que vocês conhecem, o Pila, de Alexandra, Débora, tanta gente bacana, maravilhosa. E eu quero que isso cresça, porque quanto mais a gente fizer o bem, menos desigualdade e mais gente feliz. E é muito bom a gente viver feliz. É isso. É bom ter esse brilho no olhar, né? Agradecer também a todo mundo que estava com a gente aqui, a Vera, o André, a Cláudia, a Ana Paula, a Elcio, todo mundo que mandou mensagem, a Alexandra. Vai para o YouTube, né? E, estará salvo no YouTube. Quem perdeu pode acompanhar, pode compartilhar, e vai ser sempre um prazer. Eu tenho certeza que a gente vai sair muito mais forte dessa e preparado para outras batalhas que a gente tem pela frente. E vocês dois aí, Flávio e Bernardinho, sabem bem, né, que as batalhas, os desafios são diários, né, dentro do esporte e na nossa vida mais ainda. Muito obrigada, Claudinha. Obrigada por você, que é espetacular. Obrigada. A gente fez isso aqui entre amigos, todo mundo fazendo na fé, no amor, no coração, e muito bom. Agradeço a vocês sempre, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Claudinha, Bernardinho, Flávio, Daniel. Até breve. Muito obrigada. Até breve. Vamos sair forte dessa. Olha o coronavírus. Vamos aprender com ele. Isso. Beijo. Obrigado. Um beijo.